A paz de Deus a todos, irmãos. Senti de colocar aqui, gravar esse testemunho para postar aí no canal Comunhão com Deus. E a todos que ouvirem esse testemunho, que seja no Brasil ou no mundo, grave bem as palavras que aqui eu vou falar. Eu recebi vários milagres da mão de Deus, mas esse que eu vou contar foi o que eu senti, e outra oportunidade eu conto outro, tá bom? Meus irmãos, eu tinha grande desejo de servir a Deus na parte da música. Esse testemunho que eu vou contar não é da música, mas vou só falar que comecei a estudar música com 7 anos. Deus foi abrindo a minha mente e o tempo foi passando. Quando eu cheguei aos 16 anos, aí eu já estava congregando, tocando nos cultos de jovem. Depois dos 17 anos passei para tocar à noite e assim por diante. Mas certa vez eu estava falando da palavra de Deus para uma pessoa, uma criatura. Ele era pai de santo, a mulher dele mãe de santo. E Deus preparou de pregar para esse moço. Ele era muito valente. Ele disse que qualquer crente que fosse na casa dele, ele matava, descia o facão. Mas Deus deu a graça de ir lá. Eu com apenas 16 anos fui lá. Deus preparou. Ele ouviu a palavra de Deus. Deus deu de falar para ele. E ele ia ser um servo de Deus. Ele deu risada e disse que não ia. Esse é um outro testemunho que eu vou contar depois de outra oportunidade. Eu estou contando assim por partes, para o irmão ver como aconteceu o que eu vou contar sobre esse testemunho que eu estou contando agora. Então por isso que eu estou falando desse moço, para os irmãos terem uma ideia. Esse moço, ele era pai de santo e ele chegou depois a debochar das palavras que eu estava falando ali com 16 anos, pregando para ele. Mas Deus deu uma palavra de falar para ele que ele ia obedecer sim. Ele ia ser um servo de Deus, custasse o que custar. E Deus preparou, ele foi ser um servo de Deus. Mas o inimigo ficou furioso, porque Deus resgatou essa alma da mão do inimigo. Ele era um pai de santo. O inimigo ficou furioso, se levantou contra mim. O inimigo colocou em mim uma enfermidade. Eu ia no médico, o médico não descobriu o que era. E o dia foi passando, o tempo passando, e uma semana, e aquela enfermidade se agravando. Eu não comia mais. O que eu comia era só um copo de suco, meio copo de suco de acerola, 2 biscoitos creme cracker. E aquilo ali não me alimentava, porque eu comia, voltava, e era a única coisa que eu conseguia comer. Já estava fraco, muito debilitado, não aguentava mais falar, nem andar, só deitado. Eu orava deitado. Um certo dia, a mocidade foi lá em casa orar por mim. Alguns moços e algumas moças oraram, juntamente com o servo de Deus, que era cooperador também. E depois foi passando o tempo, e um dia não sei, salvo erro, fazia uns 15 dias já que eu estava com aquela enfermidade. E no amanhã, eu lembro que era mais ou menos umas 5h40, 6 horas da manhã, eu estava ali, deitado naquela cama, fraco, sem poder falar. Quando os irmãos chegavam, eu só respondia por aceno. E nesse dia, eu estava ali deitado, mais ou menos quase 6 horas da manhã, e eu não comia, não bebia água, nada. Só como eu falei, só meio copo de suco de acerola e umas 3 biscoitos creme crack. Mesmo assim, não servia, aquilo ali voltava. Então eu estava vivendo pela misericórdia de Deus. E quando foi nesse dia que eu me acordei e fui abrir os olhos, não consegui abrir os olhos, aquele peso nos olhos, eu só escutei quando minha mãe falou assim, perto da cama, que acho que elas estavam próximas, com a minha irmã, e disse, esse daí tá complicado, talvez ele não resista. Escutando elas falar assim, mas só com o olho fechado. E naquele momento, irmãos, isso aqui é para quem crê, quem estiver ouvindo, creia, isso aqui não é historinha de gibi, e nem estou inventando. Isso aqui foi uma realidade que aconteceu comigo, não é de testemunho de terceiros não, irmãos, aconteceu comigo. E naquele momento que eu estava ali, querendo abrir os olhos para falar com elas, mas eu não conseguia.
e eu estava deitado de bruços para cima e olhando na direção da telha, e ali eu com os olhos fechados, mas eu tive uma visão daquele telhado ali. Eu via descer uns pezinhos muito bonito, daqui a pouco descendo as pernas, o corpo, e quando terminou de descer, ficou flutuando em cima de mim assim, a base de 1,5 metro. Era um garoto vestido de branco, cabelo muito bonito, parecia ouro, esse fio de cabelo dele. E ele começou a falar comigo a linguagem dos anjos, uma linguagem diferente, eu não entendia nada. Daqui a pouco ele falou em português e falou: eu sei que você não entendeu o que eu falei, mas agora eu vou falar em português para você entender. O Deus Todo-Poderoso, que formador dos céus e da terra, que te formou, eu assisto diante dele, eu sou anjo mensageiro, meu nome é Gabriel. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. Irmãos, naquele momento eu falei: Senhor, eu não sou digno de ver logo esse anjo, o anjo mensageiro de Deus, que manda os recados, traz, que o Senhor manda, ele leva os recados. E no meu pensamento, eu falei assim: tá bom, anjo de Deus, pode me entregar o recado que eu estou pronto a receber. Falei em pensamento. Ele disse: olha, eu assisto diante do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, e Ele mandou te entregar um presente. Glória e glória seja dada ao nome santo do Deus vivo. Irmãos, nós servimos um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, irmãos. Nós servimos um Deus que nos ama, um Deus que ama a gente muito, muito mesmo. Nós não sabemos nem como retribuir esse amor. Ele cuida de nós. Aquele anjo, ele pegou um embrulhozinho do tamanho de uma caixa de fósforo, todo branco. Aquele embrulho não tinha início de dobradura nem final. Sei como se estivesse envolvido por um papel branco, mas ninguém via o início onde estava a dobradura nem o final. E ele falou para mim assim: olha, eu vou jogar esta caixinha em cima da sua barriga. Quando ela entrar na sua barriga, você vai estar curado. Irmãos, não foi um sonho. Alguém pode até dizer: ele estava sonhando, mas não foi. Na hora que ele jogou aquela caixinha em cima da minha barriga, eu senti aquela caixa caindo aqui em cima, aquele embrulho tipo uma caixinha. Eu senti quando ela topou na minha barriga. E quando ela topou, eu consegui abrir os olhos. Quando eu abri os olhos, a minha curiosidade era de ver ele com os olhos abertos. Cheguei a ver os pezinhos ainda desaparecendo assim no telhado. Ele subiu. E ali, quando eu voltei para minha barriga para ver a caixinha, quando eu olhei para a barriga, estava terminando de entrar a caixinha na minha barriga. E os pezinhos dele desapareceram assim. Ainda cheguei a ver os pés com os olhos abertos. Cheguei a ver os pezinhos assim. E quando eu olhei para baixo, assim, para minha barriga, eu vi aquela caixinha sumindo. Pode crer, irmãos, queridos, irmãs. Naquele momento eu senti força nos meus braços, senti força nas minhas pernas, senti fome, coisa que eu não sentia, nem fome, nem forças. Estava branco, estava descorado, debilitado, ia morrer. Eu estava só esperando um dia ali de ficar mais fraco e morrer, que eu não comia. E naquele momento senti força nos meus braços, nas minhas pernas. Eu estava com os olhos abertos. Eu falei para minha mãe, eu falei: olha, pode preparar aí a melhor café agora da manhã aí, se tiver mandioca aí, se tiver cuscuz, leite, o que tiver, eu quero comer, tô com muita fome. Minha mãe: não, meu filho, você não pode comer, você sabe que o que você come não fica dentro da sua barriga. Eu falei: não, mas dessa vez vai ficar. E contei para elas, elas glorificaram o nome santo do Deus vivo. E naquele momento minha mãe colocou ali para mim cuscuz com leite, biscoito, café com leite, e eu comi aquele cuscuz, comi aqueles biscoitos, tomei aquele café, mas eu estava com a fé que eu estava curado. Minha mãe ficou ainda assustada assim, ela estava meio duvidosa. Eu falei: não, pode ficar tranquila, minha mãe, não vai acontecer nada. E graças a Deus fui curado daquela enfermidade. Aquela enfermidade nunca mais me perseguiu, só foi a enfermidade que o inimigo colocou, porque ele estava com raiva, porque eu tinha pregado para um pai de santo e ele tinha se convertido. O inimigo foi furioso, queria me destruir. É tanto que a medicina não conseguiu descobrir que a enfermidade era, mas para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra, irmãos, o Senhor Deus me curou através desse anjo Gabriel, que veio, se identificou, falou o nome dele.
E aqui eu agradeço muito, muito, muito ao Deus Todo-Poderoso pelo privilégio e a honra que eu tive de ver esse anjo. Eu achava muito bonito quando ouvia a palavra na igreja que falava sobre o anjo Gabriel, que ele veio dar recado a Maria, sobre o nascimento de Jesus. E ficava muito maravilhado. Eu falei, esse anjo deve ser um anjo muito maravilhoso, um anjo muito querido de Deus. E eu louvo e glorifico aqui a Deus, meus irmãos, que eu tive a honra, o privilégio de ver esse anjo na visão, e com os olhos abertos ainda consegui ver os pés dele. E recebi este presente de Deus que ele trouxe, foi a minha cura. Ele jogou lá em cima de mim. Fui beneficiado através desse anjo de Deus, que Deus mandou a cura através dele. Aqui eu não tenho palavras de agradecer esse Deus tão maravilhoso que eu sirvo. Tive muitos e outros milagres que Deus fez na minha vida. São muitos, não são poucos, são muitos milagres que Deus fez na minha vida. Em outra oportunidade, contarei outro milagre que Deus fez comigo. Gosto de contar o testemunho assim que aconteceu comigo. Não gosto de contar terceiros. Isso aconteceu comigo, irmãos. Então, fico muito agradecido. Meu nome é Eliseu. E meus pais são evangélicos, da CCB, minha mãe, meu pai já é falecido, mas minha mãe ainda é viva, está com 95 anos, serva de Deus, firme, fiel na presença de Deus. Então, irmãos, peço aos irmãos que orem a Deus por mim, pela minha esposa, pelos meus parentes, todos os meus parentes, e pela Irmandade, né? Aquele que estiver agora precisando de uma cura, que estiver precisando de um milagre na sua vida, não tema, não duvide. Deus é Deus do milagre. Eu sou prova disso, meus irmãos. Se você estiver no hospital agora, se você estiver com câncer, seja lá com a enfermidade que você estiver, se você estiver numa viagem correndo perigo, se você estiver trabalhando correndo perigo, não te preocupe. Não tenha medo. Deus é o Deus que livra, que cura e que salva. Deus abençoe a todos. Fique todos na paz de Deus.